Gravando, senhor presidente. Bom dia a todos. Hoje é 29 de março de 2023. Nós estamos dando início à sessão da 4ª Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu desejo um bom dia a todos, cumprimento os meus colegas que aqui se encontram. Por primeiro, faço cumprimentar a doutora Luzia, que nos abrilhanta aqui com a sua presença. Seja muito bem-vinda à 4ª Câmara, doutora. É uma satisfação tê-la aqui conosco. Cumprimento a representação fiscal, doutor Eduardo, receba aqui as nossas saudações. Doutor Rafael Zulli, doutor Flávio Nascimem, estendo aqui os nossos cumprimentos. Aos advogados que aqui se encontram, ao pessoal do suporte que permite que essa gravação seja feita, recebam todos aqui os nossos cumprimentos. Sem maiores delongas, eu percebo aqui na nossa pauta a presença de 2 patronos que vão defender aqui os interesses do seu representado, que seriam os processos 4139 e 467, em que é autuada a Promedon do Brasil, Produtos Médicos Hospitalares Limitada, e 4142-811, que seria a Syngenta Proteção de Cultivos Limitada. Então, em deferência aqui aos colegas advogados, eu vou fazer uma pequena inversão da pauta e começo aqui a nossa sessão com o processo Promedon do Brasil, Produtos Médicos Hospitalares Limitados, processo 4139-467, de relatoria do Dr. Flávio Nascimem de Freitas. Então, senhores, eu vou aqui, inicialmente, gravar a sustentação oral. O doutor que vai fazer a sustentação oral é o doutor Pedro. Perfeito, doutor Agus. Bom dia. Bom dia a Pedro, todos. bom dia, seja muito bem-vindo à 4ª Câmara. Me escutam bem? Sim, perfeito. Deixa eu só achar Pedro Jacob. Está aqui, gravar sustentação oral. Sustentação oral registrada. Doutor Flávio, eu vou perguntar aqui para o doutor Pedro se ele dispensa a leitura do relatório. Doutor Pedro, o senhor dispensa a leitura do relatório? Claro, doutor Agus. Perfeito. Então, eu só vou pedir para o doutor Flávio fazer uma brevíssima apresentação do caso, aqui em pouquíssimas linhas, só para que a palavra possa, na sequência, ser passada ao doutor Pedro. Doutor Flávio, fique à vontade. O que permanece em julgamento são 2 levantamentos fiscais. Esses levantamentos, porque os outros 2 itens, eles foram pagos pela autuada e certificado. Esses 2 levantamentos fiscais, a primeira instância administrativa determinou uma diligência. Nessa diligência, o fiscal retificou o lançamento, aumentando o auto de infração. Voltou para o julgador e o julgador proferiu uma decisão mantendo a autuação. Eu acho que mais do que um breve, é quase o relatório, entendeu? Perfeito. Então, se todos de acordo, doutor Pedro, o senhor tem 15 minutos aí para fazer o bom uso do tempo, das suas razões. Fique à vontade, por favor. Vou tentar fazer em menos de 15 minutos, da maneira mais objetiva Vamos possível. preferir. O doutor Flávio já relatou muito bem a questão fática do que aconteceu no processo, né? Os andamentos processuais até aqui o recurso de segunda instância. A gente realmente aqui está falando da exigência remanescente, que ela é fundada no levantamento fiscal, que foi feito com base no artigo 509 do RCMS. Nesse levantamento fiscal, o que a gente observa é que muitas vezes as autoridades administrativas não conseguem compreender a atividade, a dinâmica dos estabelecimentos dos nossos clientes, aí acabam entendendo que há uma diferença de estoque. Com essa diferença de estoque, é apontada, então, com base no 509, um recebimento de mercadorias sem notas e emissão e venda de mercadorias sem o pagamento do imposto, né? Aqui, na defesa administrativa de primeira instância, a Promedon, a autuada, demonstrou que existem vícios na autuação. Os 2 principais vícios da autuação, não, do levantamento fiscal que foi levado a cabo pela autoridade administrativa, estão na desconsideração de alguns CIFOPs, de CFLPs, de operações para a composição do estoque, e também para a desconsideração que grande parte das mercadorias utilizadas não são tributadas com base em isenções e previsões de não tributação de convênio de mercadorias. A Promedon é uma empresa de produtos
hospitalares, farmacêuticos e cirurgias, né? Então, são sua grande medida, a grande maioria dos produtos que são produzidos pela Promedon, são comercializados pela Promedon, são artigos de hospitalares para a realização das mais diversos tipos de cirurgia, e muitos deles são beneficiados com isenções e não incidência do imposto. O fato é que, com a apresentação dos CIFOPs que não foram considerados na defesa, o que se esperava era que haveria uma redução substancial da autuação. Pois bem, para surpresa de todos, então, sobrevém um parecer, e nesse parecer é indicado que, na verdade, considerando os CIFOPs que foram apresentados, havia uma pequena majoração do valor do imposto exigido. E esse foi o parecer que embasou a decisão de primeira instância, que tão somente estabeleceu de ofício o aumento da exigência, ou seja, não foi determinada a retificação do auto de infração, foi simplesmente estabelecida já em decisão de primeira instância o aumento da autuação, sem que fosse possível apresentar uma defesa propriamente dita sobre esse novo lançamento que se formalizou nessa diligência. Então, a situação posta fática, como o próprio doutor Flávio já salientou, é essa. Aqui entende-se que há uma nulidade, em clara ofensa àquilo que estabelece o decreto e a lei do processo administrativo, e não foi concedida a reabertura de prazo para o pagamento ou para a apresentação de defesa contra essa nova parcela da exigência, e por conta disso deve ser reconhecida a nulidade da decisão. Mas não só isso, entende-se também que na questão preliminar relacionada aos débitos em discussão, a decisão também deve ser anulada, porque não foram considerados diversos dos argumentos trazidos pela Promedon aos autos. Com o parecer de diligência, a Promedon se viu obrigada, então, a apresentar um laudo feito por uma empresa de contabilidade, apurando todo o seu estoque, demonstrando que as diferenças apuradas, comprovando cabalmente que a metodologia que o fisco utilizou para o levantamento fiscal é indevida. Esse laudo foi desconsiderado, e diante disso se entende que, superada essa preliminar de nulidade por cerceamento de defesa diante da majoração da autuação, deve ser reconhecida também a nulidade da própria decisão administrativa, por conta de não ter enfrentado os fatos que a própria fiscalização possuía naquele momento, quando lavrada a autuação, toda a documentação necessária para apurar o correto estoque da empresa, inclusive com os CFOPs, que foram desconsiderados e que geraram, por incrível que pareça, uma majoração da autuação. E aí o laudo que foi apresentado também foi completamente desconsiderado, mas fato é que o laudo comprova que o fisco poderia ter acessado toda a documentação que comprova o estoque da empresa e que o levantamento fiscal, baseado no 509, não deveria ter sido levado a cabo. Então, em preliminar também se pleiteia a nulidade da decisão recorrida para que, por cerceamento de defesa, por conta da não análise da documentação e dos argumentos que foram trazidos pela requerente na defesa administrativa e que foram completamente desconsiderados. Pois bem, passadas as preliminares de nulidade da decisão administrativa, uma no que diz respeito à majoração da autuação e outra no que diz respeito à desconsideração dos argumentos que foram trazidos na defesa, se entende também que a autuação é nula. Aí, num resumo rápido, por conta da desconsideração da documentação da empresa, por conta da desconsideração de CFOPs de operações para compor o estoque, por conta da desconsideração da não exigência de ICMS em diversas das mercadorias que compõem o estoque da empresa. E aqui a gente repisa a necessidade de que... A necessidade não, a gente repisa que foram apresentados documentos que foram que demonstram que diversas variáveis fizeram com que as diferenças apuradas fossem completamente distorcidas. Códigos CFOPs, produtos isentos e não tributários, e a conciliação do estoque somente é possível ser feita com base na indicação das quantidades das mercadorias
considerando o tipo de embalagem de mercadoria, já que em alguns casos pode haver fracionamento dos itens que não foi levado em consideração pela autuação. Tudo isso está documentalmente exposto no laudo, inclusive a gente cita no nosso recurso aqui pontos específicos do laudo que mostram, se fosse feita a correta conciliação, a gente teria uma redução dessa parcela da diferença aqui na ordem de 90%, 86%, ou seja, não vou entrar em pormenores da nossa defesa, que é uma questão muito fática aqui, mas está tudo isso no nosso recurso, posso trazer eventualmente, caso entendam necessário alguma outra tipo de explicação, detalhes a respeito da defesa que foi apresentada, baseada no laudo, que recompôs o estoque no período, para demonstrar que a apuração feita pelo físico era indevida. Então, num resumo, senhores jogadores, o que a Promedon pleiteia aqui é, num primeiro momento, em preliminar, reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa diante do aumento da exigência, sem que fosse devolvido o prazo para pagamento, ou para apresentação de nova defesa sobre aqueles valores, e por total ausência de fundamentação e motivação por não ter enfrentado questões das nulidades e vícios das autuações que foram trazidas pela recorrente com provas minuciosas aos autos. Superada essas preliminares, demandam o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, conforme entende a própria autuada, o entendimento da autuada. O que se espera é que seja dado entregar o provimento ao curso para que seja anulado o auto de infração, pelo vício de fundamento de validade, por não ser necessário o levantamento fiscal, e por erro na metodologia e na quantificação. E no mérito, com base nas provas trazidas aos autos, requer cancelamento da exigência fiscal, já que as diferenças apuradas pelos FIIs são equivocadas e as inconsistências não existem. Num breve resumo, são esses os esclarecimentos que a gente gostaria de passar à Câmara, e a gente está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Tá ótimo, doutor Pedro. Muito obrigado pela sua breve explanação. Acho que ficou muito clara a posição da autuada. E se os meus colegas não tiverem nenhum questionamento preliminar, eu passo a palavra para o relator para que ele possa fazer a leitura do voto. Pode ser? Se todos de acordo, doutor Flávio, fica à vontade. Se fosse possível registrar o voto. Acho que eu já registrei, não está aí? Para a leitura de todos aqui. Eu acho que eu já registrei. Sim, ótimo. Acho que eu já registrei já. Então, perfeito. Obrigado. Então, fica à vontade para fazer a leitura do voto. Então, doutor Argos, eu vou ao voto, né? Por favor. Eu vou ao voto e voto. Autuada, voto. Em resposta à diligência proposta pelo julgador monocrático, o fiscal autuante alterou a inicial para incluir todas as COFOPs e não considerou as operações isentas e não tributadas com base na presunção vinculada pelo artigo 509 do RICMS 2000, de que tais operações seriam tributadas. Tendo majorado a acusação, o julgador deveria ter devolvido ao autuado o prazo para pagar a multa com desconto ou o prazo para apresentar nova defesa em razão do novo lançamento. A Lei 13.457 de 2009, em seu artigo 14, estabelece, in verbis, artigo 14, o órgão de julgamento mandará suprir as irregularidades existentes no auto de infração quando não puder efetuar a correção de ofício. Parágrafo 1º. As irregularidades que tiverem causado prejuízo à defesa, devidamente identificado e justificado, só acarretarão a nulidade dos atos que não puderem ser supridos ou retificados. Parágrafo 2º, que eu grifei. Saneadas as irregularidades pela autoridade competente, tendo havido prejuízo à defesa, será devolvido ao autuado prazo de 30 dias para pagamento do débito fiscal com desconto previsto à época da lavratura do auto de infração ou para apresentação da defesa, relativamente aos itens retificados. É evidente que o aumento do valor da autuação devido à inclusão de novos CFPs no levantamento fiscal após a realização de diligência traz prejuízo à defesa. Assim sendo, dou provimento ao recurso ordinário para anular a decisão monocrática para que outra seja proferida. É assim que eu voto. Ok.
Ok. Doutor Zuli, alguma consideração? Doutora Luzia, alguma consideração a respeito? Não. Zuli, estamos sem som. Eu acho que, diante dos fatos, né, apresentados, acho que foi a forma mais coerente de se decidir, né, para que seja analisado realmente todos os argumentos trazidos no recurso ordinário e expostos agora pela excelente sustentação oral do patrono. Doutor Zuli, de acordo? Doutor Eduardo, representação fiscal, alguma consideração? Não, doutor Argos, nenhuma consideração, não. Tá bom, então acho que todos aqui já se manifestaram. Eu já anuncio aqui que, por óbvio, vou acompanhar o voto do doutor Flávio. Entendo também que seja não só a melhor, mas a única solução possível aqui. Né? É manifesta aqui a situação demonstrada pelo patrono. Portanto, eu vou aqui encerrar os debates. Passo, por favor, à verificação do quórum. Então, abri aqui a verificação do quórum. Aguardamos só o doutor Zuli. Ok, quórum verificado. Vamos iniciar a votação. Votação iniciada. Bom, sem nenhuma surpresa, doutor, eu anuncio formalmente aqui que, quanto ao AIM 4139-467, em que é autuada Promedon do Brasil Produtos Médicos Hospitalares Limitada, o processo ele foi votado de maneira unânime com relação à decisão do relator, e restou decidido aqui a nulidade, a anulação da decisão e o retorno para que seja dada uma nova decisão. Então, Agradeço, doutor Argos, doutor Flávio. Desejo um bom trabalho para todo mundo. nós que agradecemos, boa semana e acompanhe, por favor, aqui o desenrolar do processo. Eu vou encerrar a votação. Votação encerrada e eu vou encerrar o julgamento. Muito bem. Então, passando aqui com aquela modificação da ordem da pauta, passo aqui ao processo 41.42.811, em que autuado é Singenta Proteção de Cultivos Limitada. Processo esse de relatoria do doutor Zuli. Temos aqui a presença do patrono, doutor Marcelo Lopes, é isso? Exato, bom dia a todos. Para a realização da sustentação oral. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo à Quarta Câmara. Eu vou aqui perguntar para o senhor dispensaria a leitura do relatório do processo? Com certeza, sem problemas. Perfeito. Então, dispensada a leitura do relatório, eu vou apenas formalmente registrar aqui a realização da sustentação oral. E aí, o doutor Zuli está pedindo Acho que ele está sem som. palavra, mas imagino que esteja com algum problema no sistema. Não sei se é isso, mas vamos aguardar sim, doutor Zuli, fique tranquilo. Ele tinha postado uma mensagem que estava sem som, oral. doutor. Doutor Zuli, acho que estava sem som. Não sei se ele está conectado. Parece que ele saiu da sala, doutor Argos. Então, senhores, vamos aguardar alguns minutinhos aqui. Esses problemas de sistema realmente, por vezes, acontecem, doutor Marcelo. Então, a gente pede aí a sua compreensão e de todos. Mas imagino que o doutor Zuli já vai se reconectar.
Vocês me ouvem? Tá. Ouvimos sim, doutor Zuli. Eu acho que nós estamos... Olha, eu mudei de computador, mas assim esse problema entre imagem e som no Teams continua, tá? Eu posso fazer um resumo do relatório? Pode, por favor. Fique à vontade, doutor Zuli. Então, vamos lá. O mais sucinto possível. Só um minutinho, deixa eu entrar aqui no... Tem a palavra, doutor Zuli. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Sim, sim. Então, vamos lá, porque eu tive que mudar o sistema aqui. Peguei a minha reserva, mas eu já vi que não é isso. O problema está vindo, eu acho que aí do Teams está fazendo. E o mesmo problema que eu estava sentindo em um está ocorrendo no outro. É que nesse daqui eu só estou com uma tela, então. Está abrindo só um minutinho. Esse processo, ele, na verdade... Nossa, não abriu ainda. Esse micro faz tempo que eu não ligo. Esse processo aqui, efetivamente, ele trata de infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte e recebimento de mercadoria. Tá? Isso advindo de emissão de notas fiscais declaradas inidôneas em razão da inexistência de estabelecimento, BCA comercial, perfeito. E aí nós temos a acusação 1, tá? Cujo ICMS está sendo cobrado por solidariedade, do inciso 12, artigo 11. O 2 também recebeu, por inexistência, também da BCA e da mesma forma. E o item 3 não é de modo diferente. Todavia, aqui a questão ela envolve o artigo 267, né? Eu tenho falado muito sobre ele, tá? Que é a questão da substituição tributária, tá? E o inciso 2, que está sendo exigido conforme o artigo 66, a linha C, sobre responsabilidade supletiva, ou que nós costumamos chamar subsidiária, perfeito? O que é interessante aqui é que eu não achei a notificação do... Aqui diz, o contribuinte foi notificado a recolher espontaneamente nas operações de substituição na fórmula 267.2. Tá? Então, aqui é essa questão. A defesa e o recurso ordinário, elas basicamente estão centradas na boa-fé. Tá? Muito embora eu entenda que a boa-fé do crédito devido ao documento idôneo tenha uma natureza jurídica diferente do recebimento, em todos os casos, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral
a qual eu, nesse micro novo, ainda não estou muito acostumado, eu devia ter trocado o teclado, eu vou tentar digitá-la. Muito obrigado. Doutor Marcelo, então, faça bom uso aí da palavra, fique à vontade, o senhor tem 15 minutos. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser breve aqui, elucidar o caso o mais rápido possível. O Dr. Zuri já relatou bem o caso, então as exigências basicamente são aquelas em razão do recebimento de mercadorias, né, cujas notas foram declaradas inidôneas. Só que aqui, diferentemente do crédito indevido, que é o que mais estamos habituados, a exigência do próprio ICMS normal e o ICMS próprio, por responsabilidade solidária, e também o ICMS-CT por responsabilidade supletiva. E aqui eu tenho, enfim, são basicamente 3 pontos de defesa que eu gostaria de repassar com todos. A primeira é que a impossibilidade, na verdade, da exigência do ICMS por responsabilidade solidária. Tá? A capitulação legal é o artigo 11, o inciso 11 também, onde diz que a responsabilidade do pagamento, né, ela é solidária às pessoas que tiverem interesse comum na situação que tiver dado a obrigação principal. Essa é a capitulação legal. E já temos aqui diversas decisões, e nós destacamos principalmente a decisão já do STJ, que já consolidou o assunto, dizendo que a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento do ICMS não recolhido é da vendedora que realizou. E ela não, essa obrigação aqui é solidária, esse interesse comum não se confunde com a vontade de quem adquire o produto. Ou seja, nós, né, a Syngenta, na qualidade de adquirente, ela não responde por responsabilidade solidária, justamente porque ela não tem interesse comum na operação com a fornecedora. São interesses opostos. E isso já está bem assentado pela jurisprudência e, inclusive, pelo STJ. Essa é a primeira alegação. A segunda alegação, com relação à exigência do ICMS-ST por responsabilidade supletiva, aqui são 2 argumentos bem fortes. O próprio STJ, mais uma vez, já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que o adquirente, no caso, né, a recorrente, ela não responde supletivamente na qualidade de substituído. Tá? Essa decisão já é em sede repetitivo, como eu disse, e o próprio STJ já afirma que não existe relação jurídica tributária entre ele, no nosso caso, a Syngenta, o recorrente, e o próprio fisco, ou seja, a responsabilidade recai sobre o fornecedor. Ademais, além disso, o próprio decreto lá, como bem relatado para o Zuli, no artigo 267, que já está bem discutido pelo tribunal, no inciso 2b, ele demonstra, ele exige, na verdade, que esse valor, os valores podem ser exigidos, ou deveriam ser exigidos, mediante notificação do sujeito passivo e que, caso não atendido, acarretará na lavratura do auto de infração. E essa notificação, ela não existe. E há a decisão do próprio TIT já, dizendo que é necessária essa intimação do sujeito passivo para o recolhimento, a notificação prévia dele, sujeito passivo, para recolhimento. Até porque a responsabilidade, segundo consta no próprio regulamento, ela seria supletiva, ou seja, não poderia ser exigido diretamente do recorrente, como é o caso, por facilidade do fisco na exigência dos valores, ou seja, primeiro exige-se do devedor original e, em tese, de forma supletiva, né, se superado o entendimento já jurisprudencial, inclusive do repetitivo do STJ, aí sim, de forma supletiva, o que não ocorre no presente caso. Então, é uma nulidade flagrante. E, bom, o terceiro argumento que eu queria trazer para vocês, também o Júlio já adiantou, que ele falou onde boa parte está pautada, é exatamente na boa-fé e na prova da efetividade das operações. Caso clássico de notas fiscais inidôneas. E aqui eu gostaria de destacar os diversos documentos que a empresa trouxe para provar efetivamente que fez as operações, que é adquirente de boa-fé, e não pode responder subsidiariamente com esses valores. E ali foram juntados diversos documentos, como extratos bancários, os pagamentos foram diretos à fornecedora, os extratos bancários estão juntados nos autos, a gente tem cópia da contabilização dos produtos adquiridos, dos pedidos de compra, tem planilha de controle, enfim, documento interno, mas existe, as próprias notas fiscais, claro, mais que isso, os contratos de prestação de serviço com toda a fornecedora, as cópias dos pedidos de faturamento, e-mails trocados, enfim, uma série de documentos, inclusive por se tratar de produtos que foram adquiridos e compõem o próprio patrimônio da empresa, a gente tirou e trouxe as fotos dos próprios produtos instalados na empresa. Então, são produtos grandes que funcionam, foram comprados para manutenção, para
para construção de um pedaço da empresa, da recorrente, e isso foi trazido, inclusive, as fotos depois dos montados, ou seja, a efetividade da operação é clara, ela não tem dúvida de que ocorreu, todos os documentos foram juntados, e por isso também deveria ser, no mínimo, afastada essa exigência do recolhimento do ICMS. E basicamente são esses os argumentos, e eu fico à disposição para esclarecimento de fatos ou qualquer, eventualmente, dúvida que surgir no meio do julgamento. Estou à disposição, muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Marcelo, parabéns aqui pela sua objetividade verificada aqui na sua sustentação oral. E acho que já podemos aqui passar a palavra para o doutor Zulli, relator. Doutor Zulli, fique à vontade. Bom, de início, e eu vou dizer de início, porque efetivamente nós tivemos uma breve discussão sobre esse processo, mas eu vou ler meu voto em linhas gerais, tá? E eu digo o seguinte, que não existem verdadeiras preliminares, né? Não obstante essa última colocada em relação à responsabilidade supletiva do 267-2A, né? Tá, descrevo as três acusações e digo que, examinando os autos devidamente instruído com elementos de provas da ocorrência das infrações, analisando os autos, trata-se basicamente de duas infrações de recebimento de mercadorias, mercadorias acompanhadas de documentos fiscais considerados inidôneos, tá? Na forma do 184 do regulamento, por não atender às condições do item 3, parágrafo 1º do artigo 59. As referidas notas foram declaradas documentos inidôneos por inexistência do estabelecimento, artigo 30, inciso 3º do regulamento, processo STF número tal, tá? BCA comercial, né, que efetivamente é inidônea. Ainda no que se refere ao item 3, o contribuinte foi autuado por ter deixado de pagar o ICMS devido na qualidade do substituto, com fundamento no artigo 66C da Lei 6374, nas operações listadas no demonstrativo 3, atribuído ao contribuinte por tratar-se de mercadorias sujeito ao regime de AST, que recebeu sem que houvesse comprovação do pagamento do ICMS-ST. As notas fiscais foram consideradas inábeis na forma do 184. Referidas notas fiscais foram declaradas documentos inidôneos. Ainda cabe ressaltar que o contribuinte foi notificado, e aí é o que eu digo, a recolher espontaneamente nas operações do substituído nos termos do 267.2 e está sendo exigido conforme o artigo 66C. O item 1 e 2 acusam o contribuinte de recebimento de mercadorias acompanhadas de documentos inidôneos, tá? Conforme documentos. Eu vou pular algumas coisas. Juntado às folhas 211 e 225, de tal forma os documentos que acobertaram o recebimento das mercadorias não atendem às condições previstas no artigo 59 e configurara, portanto, a figura do artigo 203 do regulamento. Tá? A exemplo da edição do processo tal, Câmara Reunidas. Alô, seção Recurso Especial da Fazenda Pública, lembra a representação fiscal, ICMS, recebimento, aqui eu transcrevo. Assim é que o artigo 12, inciso 11 e 12 do regulamento estabelece, aí eu digo, são responsáveis pelo pagamento do imposto. Solidariamente, ao que o argumento do contribuinte, as pessoas que tiverem interesse comum. E aí é muito relativo esse chamado interesse comum, porque você imagina, se eu compro, e eu compro de um inidôneo, ao interesse comum de dizer, olha, o valor é menor por causa do não recolhimento desse imposto na operação que deu origem a essa operação de venda e compra de mercadoria. Tá? Eu transcrevo, digo da responsabilidade, a regra da solidariedade. Lembro aqui que a representação fiscal diz que essa presunção não depende de qualquer tipo de prova produzida pelo contribuinte autônomo. É uma atribuição feita pela lei, basta não existir o documento fiscal, seja pela iniciência física, seja pela desclassificação dos documentos em conformidade com o artigo 174, para tornar aquele que recebeu a mercadoria responsável solidário pelo imposto. Ademais, o interesse comum está no próprio interesse econômico que decorre desse tipo de operação. Tá? Aí eu faço mais algumas referências ao 267.2, tá? Que eu até escrevi um ensaio sobre ele.
A propósito dos efeitos do ato administrativo, que é uma das coisas que o contribuinte reclama em seu recurso, né? Que divulgue a inidoneidade dos documentos, são ex tunc, dada a sua natureza não constitutiva e, sim, meramente declaratória, pois, repita-se, a inidoneidade decorre não de qualquer ato da administração, e sim da falsidade material e ideológica que vicia tais documentos. Falo sobre isso, que o ofício não pode estar onipresente em todos os contribuintes para saber, inclusive no momento da concessão da inscrição. Eu vou pular toda essa parte aqui, que é longa, que eu tenho também um escrito sobre isso. Assim, tendo em vista que é interessado em descumprir a legislação, esse deve figurar no polo passivo, conforme a Lei Federal 5.172/66, artigo que é o CTN, né, 121 e 122. Perfeito. E analiso, então, dessa forma, até lembro do item 47, transcrevo da representação fiscal, tá, o entendimento dessa corte sobre a matéria, e a questão do substituído, a questão do 267. Estou pulando bastante, senhores, tá? Só para não ser cansativo e para que seja mais rápido. Falo da disciplina comum quanto à disposição dos produtos sujeitos à retenção do imposto, né? Enfim, tá? Que é o que tange exatamente ao 267, a definição da responsabilidade supletiva e subsidiária. Perfeito? E aí, na hipótese dos autos, o fisco efetuou referida a notificação. Assim, tratando-se de execução tributária, o tributo pode ser cobrado também dos substituídos e nada há que se falar em benefício de ordem. Em suma, para a aplicação do comando normativo do regulamento, que, como visto, encontra fundamento de validade no sistema jurídico vigente, não há de se falar em autuação prévia dos substitutos tributários, mas em verificar o recolhimento do imposto devido sobre as operações regidas pela substituição tributária e seguir o desdobramento. Aliás, eu digo que, efetivamente, essa forma de atribuição do 267 é uma evolução da legislação, tá? Que ela é muito bem-vinda. Aí eu falo dos juros, falo da aplicação da súmula 10 reformada, perfeito? E até em razão da data das operações, tá? E aí eu concluo. Presente os pressupostos mínimos da necessidade, conheço do recurso, sendo que ele nega o provimento, destacando que dou parcial provimento para manter a acusação inicial, todavia aplicando ao caso, por exceção, a taxa de juros. O que aconteceu? Demora. Quanto aos fatos geradores anteriores a 1 de novembro de 2017, que devem ser limitados ao montante da taxa Selic na forma da súmula 10 reformada. É assim que, em princípio, eu voto. Eu digo que eu repensei, né? Reanalisei, mas o meu voto é exatamente esse. Deixa eu só voltar a minha outra tela. Doutor Zúlio, agradeço Sim, aqui a só um leitura minutinho. do voto. Eu vou lhe pedir uma gentileza que proceda ao registro do voto, porque eu já anuncio aqui que, quanto à matéria, eu preparei uma rápida preferência com todas as vênias aqui, no sentido de discordar do posicionamento do Dr. Zúlio. A gente conhece, esse tema é um tema muito conhecido por todos aqui. Há pensamento consolidado em dois sentidos diferentes, né? Os dois pensamentos, diga-se, são respeitosos e respeitados. Não dá para se afirmar pela razão, mas está certo quem pensa assim ou está errado quem pensa de maneira diversa. Mas sim, eu entendo que, ao analisar o caso concreto, me parece que este ou aquele pensamento se mostraria mais adequado para a solução de determinado caso específico. Então,
Eu não estou dizendo aqui que a posição do Dr. Zulli, de forma alguma, esteja errada. Acredito que, para este caso concreto, entendo eu como melhor adequada um posicionamento um pouco diverso. Então, com o registro, nós vamos aguardar aqui o registro do voto pelo Dr. Zulli, e se os colegas me permitirem, eu vou lançar no sistema um voto de preferência e procedo à leitura. Mas antes mesmo de fazer isso, já anunciado o voto do Dr. Zulli, pergunto aos meus colegas se os senhores têm alguma ponderação a ser feita, algum complemento, alguma divergência. Não sei se o doutor Flávio, a doutora Luzia, teriam aí algum questionamento a fazer, seja para o patrono, seja para o próprio relator, não? Representação fiscal, gostaria de fazer alguma manifestação em relação ao voto do Zulli, ou prefere aguardar aqui a leitura do meu, talvez? Eu acho que vamos aguardar a leitura do seu voto. Então, doutor Zulli, para que eu possa proceder aqui a preferência, considero para mim mesmo, pronto, já entrou no sistema aqui o registro do voto do doutor Zulli. Eu vou apenas para que todos possam acompanhar a leitura do voto. Só vou lançar no sistema aqui e eu prometo não me alongar muito. Apenas fazendo o registro. O voto se encontra registrado para acompanhamento aqui dos colegas. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma rápida leitura. Com a devida vênia dos componentes desta Câmara, passo a me manifestar em sede de preferência em relação aos temas que se mostraram candentes nos debates que surgiram ao longo do exame desse expediente administrativo, que, ao serem expostos, evidenciam divergências quanto à conclusão do presente julgado. O ilustre relator deste AIM 41.42.811 apresentou detalhado e bem redigido relatório, do qual me aproprio integralmente como se meu fosse, incorporo ao presente voto que se segue. Rendo minhas homenagens, pois, ao Dr. Rafael Zulli Neto, em razão da decisão proferida, mas dela ouso divergir pelas razões que passo a expor. Tratando-se de 3 acusações que dizem respeito a operações cujas notas fiscais foram declaradas documentos inidôneos nos termos lançados na exordial, depreendo da leitura dos autos, 2, das opções. Profico os debates junto aos meus pares e das precucientes ponderações da lavra da representação fiscal. E, finalmente, 4, do voto proferido pelo ilustre relator, que os argumentos trazidos em sede de recurso ordinário gravitam essencialmente sobre a boa-fé da recorrente na aquisição de mercadorias de fornecedor, que posteriormente teve declarado a nulidade de sua inscrição estadual e, como consequência, invalidados os seus documentos fiscais. Para casos desse jaez, estão conhecidos por esta Câmara de Impostos e Taxas e, igualmente, por esta 4ª Câmara, é de sabência geral que a solução advirá do resultado da verificação em concreto do preenchimento simultâneo dos requisitos parametrizados pelo STJ para fins de determinação da boa-fé. Cito aqui os requisitos, cito sessão temática aqui do TIT sobre os mesmos requisitos e passo aqui ao cotejo de tais requisitos os documentos carreados aos presentes autos, entendendo serem imperiosos o exame e apreciação de todas as provas ali juntadas. É o que passo a fazer. Quanto à argumentação da autuada e aos documentos por ela acostados aos autos, destaco que 1. Quanto à efetividade das operações. Divergindo das razões do ilustre relator, entendo por demonstrada a veracidade das operações. Vejamos. Compulsão dos presentes autos, me deparo com 1. 64 comprovantes de pagamentos emitidos pelo Banco Santander, folhas 232 e 296, em que se identificam comprador, fornecedor, bem como os respectivos dados bancários. 2. Descrição dos dados bancários constantes do campo denominado dados adicionais das notas fiscais trazidas aos autos. 3. Lançamentos dos pedidos no sistema informatizado autuada, folhas 297 e 327. 4. Pedidos e descrições de negociação acostados às folhas 328 e 371. 5. DANFs, folhas tais. 6. Contratos de prestação de serviços e ou aquisição de produtos acostados às folhas 485 e 515.
7. Autorizações para subfaturamento de materiais e serviços, propostas comerciais, e-mails e foto dos produtos instalados na planta da autuada. 8. Extratos bancários acostados às folhas 548 e 613. A613. Tais documentos acima apontados, somados à escrituração das notas fiscais no livro de registro de entradas da recorrente, bem como das fotos trazidas aos autos às folhas 448 e 450, demonstram com clareza, ao menos para mim, a equívoco que as operações realmente aconteceram, ao revés do quanto concluído pelo ilustre juiz relator. Em relação ao transporte, como de costume, pondero. Como tenho decidido sempre que este tema revisita esta quarta Câmara, refuto os argumentos acerca da essencialidade da comprovação do transporte pelo simples fato de que a exigência quanto a tal comprovação não consta do rol de requisitos definidos pelo STJ, como bastantes a comprovar a boa-fé dos contribuintes, tampouco das determinações da Câmara Superior deste próprio Tribunal de Impostos e Taxas, decorrentes da retrocitada sessão monotemática que tratou do tema boa-fé e chancelou o entendimento do STJ. Para mim, a efetividade das operações, por todos os argumentos aqui ventilados, resta-se comprovada. 2. Quanto à comprovação da verificação da regularidade do fornecedor quando da aquisição das mercadorias. A despeito de não ter sido juntado aos autos a comprovação de consulta realizada pela recorrente em relação à regularidade do fornecedor à época das operações descritas no presente AIM, penso que, assim como já me manifestei em diversos casos em que se discute a validade ou não do Sintegra ou documento semelhante, penso que quando se estiver diante de casos em que a chamada prova das provas, ou seja, o pagamento, seja incontestável, estando a mesma acompanhada dos demais documentos que comprovem a efetividade das operações, a valoração a ser atribuída às demais exigências deve ser sopesada. É exatamente a situação com que me deparo nesses autos. Negado fosse tal sopesamento, estariam os dados da realidade sendo maculados por exigência formal acessória e manifesta violação ao chamado princípio da verdade real, tão caro ao contencioso administrativo tributário paulista. Em um sem número de vezes, este Tribunal de Impostos e Taxas, no sopesamento das provas, deu guarida ao entendimento pessoal de seu julgador, quando, no exercício do livre convencimento e valoração das provas que lhe foi atribuído pelo legislador, decidiu de modo favorável ou contrário aos interesses do fisco contribuinte. Desconheço esta Corte de Impostos e Taxas ter permitido o cancelamento de auto de infração, quando, a despeito de juntada da comprovação da regularidade do fornecedor à época das operações, as demais provas evidenciassem a inocorrência das operações lavradas na peça vestibular. Da mesma forma, seria um atentado contra a ratio do quanto decidido por nossos tribunais superiores, e por que não dizer por esse TIT, se invalidar operações manifestamente comprovadas, em razão da ausência da comprovação da verificação da regularidade do fornecedor à época das operações descritas neste ou em qualquer outro caso. Ademais, relembro que, quase como em uníssono, em situações inversas, quando o contribuinte apresenta documento de tal JAES, Sintegra, CADESP, CNPJ, enfim, a representação fiscal atuante perante esse TIT deixa claro que tais documentos são alimentados pelos próprios interessados e, nesta esteira, não valem como certidão de existência de fato e de direito destes, não sendo oponíveis à Fazenda, tampouco capazes de excluir a responsabilidade tributária decorrente das operações com ele ajustadas. Não bastasse, dizeres semelhantes são consignados no rodapé de todas as consultas a tais cadastros fiscais, não representando, portanto, atestado de idoneidade futura, justamente porque a situação cadastral é passível de ulterior revisão. Por todas as razões expostas, no sopesamento da ausência de consulta ao Sintegra, com a presença do robusto corpo probante que encontro nos autos, formo convicção em relação à efetiva comprovação da ocorrência das operações descritas no AIM e comento. Não sendo acompanhado por meus pares, sugiro a conversão do presente julgamento em diligência para ofertar ao contribuinte a possibilidade da juntada de tal comprovação acessória, como assim tem decidido esta quarta Câmara Ordinária, em prestígio não só ao mencionado princípio da busca da verdade real, como as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Terceiro requisito, quanto à comprovação dos pagamentos decorrentes das transações comerciais referidas nas notas fiscais. Com a devida vênia, ouso divergir diametralmente em relação às ponderações trazidas, não só pela representação fiscal, quando da confecção do seu parecer, como também dos argumentos que sustentam o belo voto apresentado pelo ilustre relator. Ao revés do quanto concluído por meu par, encontro nos autos os documentos que comprovam os pagamentos relativos às operações descritas. Assim versou meu ilustre colega em sua decisão. Eu cito aqui parte da decisão do Dr. Zulli. Eu coloco aqui, concessa vênia em entendimento contrário, depreendo ao menos nos presentes autos que, 1.
A mencionada aceitabilidade de crédito é elemento estranho à presente autuação, eis que as acusações não se referem a acreditamento indevido. 2. Os extratos não estão juntados isoladamente, mas, ao revés, são acompanhados de 64 comprovantes bancários de pagamentos, folhas tais, de informações dos dados de pagamentos descritas no campo dados adicionais de cada nota fiscal, de comprovação do lançamento das operações no sistema do autuado e da juntada de pedidos e descrição da negociação. Cito sempre as folhas. Após, a meu sentir, manifesta as condições para se identificar cada operação, sua descrição, seu pagamento e a sua escrituração devida. O conjunto probatório fala por si e torna inequívoca a validade da chamada prova das provas. Concluo com convicção que os comprovantes acostados aos autos são, per se, uma vez mais, justifico. Encontro as folhas tais, comprovantes de operações financeiras emitidos pelo Banco Santander, em que se levou a débito da conta corrente da recorrente Singenta, agência 2271, conta corrente 1.300.11.549, os valores neles individualmente discriminados, todos em favor de BCA Comercial Limitada ME. Encontro nos mesmos documentos a modalidade de pagamento, qual seja crédito em conta corrente. Igualmente, encontro em cada documento o número do pagamento, o histórico, o número da remessa, a situação do pagamento, a data do pagamento e a autenticação do mesmo. Destaco que os documentos juntados foram todos emitidos em 3 de 2021 e que os mesmos se referem a pagamentos realizados entre 5/10/2017 e 22/8/2018. Encontro os mencionados extratos bancários das folhas tais, igualmente compreendendo o mesmo período das operações, podendo os pagamentos das mesmas serem facilmente neles encontrados, mormente se procurados pelas datas em que foram efetuados. Concluo, como já o fiz acima, serem perfeitamente válidos os comprovantes de pagamento acostados aos autos, fazendo com que, ao meu sentir, reste inequívoca a efetividade das operações descritas na peça vestibular. Comprovação da boa-fé da contribuinte foi alcançada a contento. É como penso. Último requisito, quanto à emissão de documento fiscal e aproveitamento do crédito em data posterior à declaração de inidoneidade. Sabendo que as operações realizadas pela autuada ocorreram antes, agosto de 2017 a julho de 2018, da publicação do ato que maculou a documentação descrita na exordial, dado aos 24/6/2020, originado pela SF número tal, entendo por preenchido tal requisito. Cito aqui o festejado RESP do STJ, que fala sobre a comprovação da boa-fé. Digo que, comprovada a boa-fé, notadamente pela inequívoca efetivação das operações descritas no exordial, obriga o meu acato quanto à evocação da súmula 509 do STJ, dado que sua aplicabilidade vai na exata direção do que encontro nos autos. Pelas razões e fundamentos apresentados, conheço do recurso ordinário e aí dou total provimento, cancelando integralmente o AIN 41428110. Preciso só corrigir aqui o número do AIN. Mas então, senhores, com todas as vênias, o meu entendimento vai no sentido diverso do Dr. Zulli, na minha leitura, na análise das provas, da efetividade das operações, da comprovação dos pagamentos e por todos os argumentos aqui colocados, entendo que, efetivamente, faria e deva fazer jus à autuada ao reconhecimento da boa-fé. Também, e aí é um parênteses que talvez gere algum debate aqui, vejo que a autuada não juntou comprovação de pesquisa ao Sintegra. Mas aqui, como bem coloquei, as razões ali, quando temos o contrário, por todas as vezes temos aí a posição da representação fiscal, no sentido de que o Sintegra, por si só, não é capaz de afiançar nenhuma certeza de operação ou qualquer outra regularidade da própria empresa, uma vez que o entendimento é que é um documento preenchido unilateralmente pela própria empresa, né? Da mesma forma, entendo que se vale para uma situação, vale para outra, né? Então, reconheço que a verificação de documentos da regularidade fiscal do fornecedor à época das operações está ali trazida no rol daquilo que se entende razoável para se chegar à boa-fé, mas, no caso concreto, vejo que todas as outras provas afirmam e reafirmam essa boa-fé da contribuinte. Seria manifesto contrassenso você negar uma realidade dos fatos diante de um documento formal que, segundo o próprio entendimento da representação fiscal neste tribunal, e não estou dizendo nesta Câmara, mas como um todo, é que o comprovante do Sintegra, per se, não tem ali
o poder de afirmar ou infirmar absolutamente nada, menos ainda de comprovar qualquer situação. Então, senhores, eu trago aqui abro os debates, gostaria de ouvi-los até para sempre aqui, ao menos nessa Câmara, ouço meus colegas, aprendo com os meus colegas e deixo aberto aqui o debate. Enquanto isso, eu vou só fazer uma pequena edição aqui, corrigindo o número do AIM, e ao final eu me equivoquei. Não sei, doutora, aqui em deferência à doutora Luzia, que nos visita honrosamente hoje, gostaria de tecer alguma consideração, doutor Nascimento, doutora Luzia e também doutor Eduardo? Eu gostaria de falar assim. Quando eu Por favor. estava dando essa semana esse processo, né, realmente vieram algumas dúvidas, e eu, inclusive, não havia preparado um voto, mas havia, assim, já posto para mim que iria pedir vistas. Mas, antes de continuar, eu quero parabenizar a sustentação oral do ilustre patrono e os votos proferidos, tanto o respeitoso voto do Zuri quanto o do senhor presidente. Então, diante do seu voto e da leitura, né, eu gostaria de me posicionar que eu reflito e acompanho sobre os mesmos argumentos, porque para mim também era uma situação que me incomodava, né? Um documento que, como o senhor citou, se integra, que não pode, como dizer, certificar uma situação, mas também não pode aprová-la. Então, diante dos argumentos trazidos no voto, eu acompanharei. Com todo respeito ao sempre tão completo voto do doutor Zuri. Doutor Nascimento, só um registro aqui, o doutor Zuli, salvo engano, pediu aqui uma preferência, acabo de conceder, doutor Zuli, fica à vontade. Deixa ele primeiro. Na verdade, eu sempre tive uma posição em relação ao crédito devido documento idôneo, principalmente em relação às provas, né? Que, de regra, eu vou e examino, eu acho que eu tenho que ter um conjunto harmônico, tá? Tanto que eu acho que até hoje só em 3 processos eu consegui provimento nesse caso. E também eu faço um balanço muito grande em relação à natureza jurídica do crédito indevido e do recebimento de mercadoria, principalmente em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, sobre a matéria. Mas, analisando as ponderações do doutor Argos, né, porque o seu voto de preferência já está disponível, e algumas questões, e por não ter visto claro o 2672, a notificação nos autos, eu estou pedindo preferência para alterar o meu voto, tá? E aí eu reanalisei eu fui até as provas, eu revisitei as provas, tá? Perfeito. E nessa reolhada, né? Esse novo olhar sobre as provas, perfeito. Eu vi que realmente o contribuinte trouxe um conjunto muito harmônico, tá? E não obstante a matéria venha a tratar de recebimento de mercadoria e não de crédito indevido, o que é interessante é que o contribuinte, isso me chamou muita atenção, tá? É que o contribuinte utilizou essas mercadorias para montar uma parte do, se não salvo engano, né? Para montar uma parte do seu parque industrial. Então, a situação é um pouco diferente daquela que a gente tem efetivamente naquele recebimento de mercadoria, que é basicamente destinado à revenda, né? Tá? E eu vi alguns enlaces da chamada boa-fé, de que não houve qualquer participação, o chamado interesse comum ou coisa parecida, né? E por isso eu entendi por bem. Eu não vou ler meu voto de preferência, porque eu fiz ele agora de manhã, tá? Porque ele acaba ficando um pouquinho extenso, mas basicamente eu coloquei, vou dizer a ementa, recebimento de mercadoria desacompanhado de documento fiscal, uma vez que as operações foram amparadas por documentos fiscais inábeis, tendo ofício identificado a existência do estabelecimento do suposto fornecedor em operação normalmente tributadas, tá? E falo no item 1 e no item 2 e separo o item 3,
que é exatamente a questão, foi onde eu tive a maior dúvida depois, dos coletivos subsidiários, né? Comprovada a boa-fé do interessado, a inequívoca efetivação das operações de externo presente no lançamento, e seguindo a tendência desta Corte, mantém o conhecimento do recurso ordinário e a ele dou provimento, cancelando integralmente o auto de infração. Por quê? Porque outro dia eu participei, inclusive, aí de um debate sobre essa matéria, e nesse debate acabou entrando exatamente contrário ao meu pensamento, tá? E daquilo que eu entendo, perfeito? E tenho aí, durante muitos anos, efetivamente dito, repisado, né? Quanto à questão da natureza jurídica do recebimento e do crédito, que são coisas totalmente distintas. Então, nesse caso em específico, em razão das que eu digo, né? No caso, em razão da realidade e as irrefutáveis provas de ocorrência das operações, tá? Eu, considerando até a relevância e a análise na forma do convencimento do artigo 371 do CPC e do próprio artigo 26 da 13457, então eu resolvi, nesse processo em especial, que esse vai ser o primeiro no caso de recebimento, tá? E em termos de boa-fé, vai ser o segundo, porque ele não é crédito indevido. Eu estou alterando o meu voto, tá? Não há questões antecedentes, conhecido integralmente, e eu estou, então, mudando meu voto nessa preferência para dar provimento ao recurso, tá? Tá, em Então, pedir a especial, nesse gentileza do processo. registro, doutor Eu Zuli. Já está registrado. Doutor queria Nascimento, com a eu queria palavra. perguntar um esclarecimento de fato. Eu sei que Hum. podia haver isso no processo, mas assim, é um inidôneo que nunca existiu ou é o cara que existiu e depois deixou de existir e depois deixou de existir? Então, segundo a descrição do fisco no tal do PCN, né, é o que parece. Só um minutinho que eu estou tentando acessar o certificado aqui para abrir o andamento, que eu queria ir lá no. Vamos lá. É algo que nunca existiu. Tá? Mas essa circunstância, deixa eu abrir aqui. Perfeito, eu vou abrir para ser bem preciso, tá? Andamento do processo. Deixa eu achar aqui na lista. Banca, lista das chaves de acesso, registro das notas fiscais, demonstrativo de pagamento, demonstra BCA, inidôneo, demonstrativo, perfeito, termo, procuração. Tá, e aqui é que eu, por exemplo, já não consegui achar a notificação, ela queria ter vindo aqui num dos itens, tá? Ele está abrindo. Então, no que ele tem, aqui não tem relatório circunstanciado nesse processo, tá? Nossa, o sistema da Fazenda está muito lento. Eu também estou com dificuldade de entrar, por isso que eu estou perguntando. Então, estou tentando entrar aqui. Não vai. Pô, isso é porque você está aí dentro da Fazenda, né, meu amigo? Tá pior ainda do VPN, né? Brincadeira. Olha, ele está branco. Não vai, não. Ele não abriu o PDF. Abriu. Agora ele me deu a palavra. Vamos lá. E... Ele está abrindo o PDF. É uma lástima isso. Então, o que é engraçado é que nesse demonstrativo 1, é um demonstrativo das notas fiscais, tá vendo? Eu tinha visto isso. Aí, depois, quando eu vou, eu senti uma certa dificuldade. Eu estou voltando aqui porque, na verdade, essa dificuldade que eu estou tendo aqui é a dificuldade que eu tive no momento em que eu fiz o meu voto, em 22, isso tem mais de um ano, perfeito?
e que, efetivamente, alguns elementos que eu queria, eu não achei, porque eu tenho demonstrativo, né? Demonstrativo ST, notificação, cadastro, justiça de lista de acesso, notas fiscais, resposta, processo de inidoneidade, que é o item 14 aqui. Doutor Nascimento? Só um minutinho. Doutor Nascimento, não sei se eu esclareço. Me escuta bem, não? Escuto, Tá, tá ótimo. Eu abri aqui o PDF, as folhas 213, que são as diligências realizadas ali na empresa que o senhor me pergunta aqui se existiu ou não, né? Eu vou citar aqui o item 8.1, as folhas 213, que diz o seguinte: a empresa BCA Comercial utilizou a numeração tal, enquanto a empresa GF Ambiental do Brasil utilizou outra numeração. Depois, tem ali, foram ouvidos, né? Contador, responsável pelo contrato de imóvel. Então, tem coisas assim, olha. A imobiliária Armando Imóveis forneceu cópia do contrato de locação e cópia da ação de despejo movida no Tribunal de Justiça contra essa BCA, por não ter realizado o pagamento do aluguel daquele local. Recibo de entrega de chaves, depois documentos, tal, não sei o quê, aquelas declarações, as folhas 216, uma declaração, né? Declaro que emitimos a última nota na data de tal. Depois, Armando Imóveis, recibo de entrega de chaves que eles entregaram. Eu não tenho grande dúvida em afirmar que sim, que a empresa existiu. Porque aí, doutor, porque eu na vejo conclusão, tem as negociações, eu vejo lá, o cara tem extrato, o cara tem negociação, o cara tem toda, o cara tem todas, o cara tem extrato, tem negociação, ele tem de todas. Quer dizer, foi declarado inidôneo a posteriori, mas existiu sim, existia o local, teve um contrato de locação, deu o chapéu na locação, foi processado porque não pagou aluguel, quer dizer, existiu, não foi uma mera empresa de papel ou uma mera ficção para se utilizar em algum expediente fraudulento. Eu tendo a votar com vocês. Porque se olha eu que interessante, Flávio. Aqui, por exemplo, por que eu me levou a mudar, tá? Quando eu cheguei aqui no PCA, por exemplo, no item 8, ele diz, olha, diligenciado no dia 27/8/18, tá? Quer dizer, pertinho ali das operações, o endereço declarado no cadastro, Rua Santa Maria 347, Tatuapé, foi localizado o imóvel, porém constatou-se que o contribuinte não se encontrava em atividade no local. No imóvel encontrado-se estabelecida a empresa GF Ambiental do Brasil, que está em atividade. O imóvel apresenta duas numerações contínuas, 345 e 347, conforme o registro fotográfico realizado no dia da diligência e não localização. A empresa BCA utilizou o cadastro de numeração 347, não a 45, ao que se refere lá em cima que o fisco foi buscar, né? O imóvel está a numeração, enquanto que a GF Ambiental usa o 345. No endereço residencial do titular, aqui ele também fala, tá, do que ele localizou. Tá? Junto ao contador responsável, apresentou a declaração de que deixou de prestar serviço de contabilidade em 1/17. E realmente aí vem aquilo que o doutor Arcos colocou, né? Então, ficou realmente uma dúvida muito grande, né, em saber se essa empresa nunca existiu, se ela existiu. Então, e me eu pareceu acho que ela existiu no local. Aí, eu acho que ao contrário do que afirmou o fisco, né? Porque o fisco não afirmou isso. Então... eu vou votar com vocês. Porque, assim, mesmo independente da inidoneidade, o conjunto probatório tem tudo. Eu consegui abrir aqui, eu estou vendo aqui, não é que o que o fisco quis dizer, não foi exatamente o que dizer. O que o fisco quis dizer é que nunca houve aquela empresa lá. Só que as próprias coisas que ele traz para não dizer isso indica que houve e que depois ela saiu.
E é interessante que na autuação ele fala, foram declarados documentos por inexistência do estabelecimento. Se eu entendo que é inexistência, ele nunca existiu. Isso, para mim é isso, inexistência. Ele pode até ter utilizado outra expressão, mas quando eu bati os olhos e falei inexistência, eu falei, opa. Então, por isso que eu acabei mudando. É que realmente é muito raro eu dar provimento para esses casos. Mas esse caso, além disso, o cara também tem os extratos bancários, né? É muito raro É um caso atípico mesmo, porque é raro que a gente tenha uma instrução dessa forma, né? Inclusive, da mesma empresa, eu já votei para negar provimento, em casos semelhantes. Eu também. Mas aqui, o conjunto probatório, a forma como foi feita a apuração da inidoneidade, eu vou votar com vocês. Doutor Eduardo, alguma consideração da representação fiscal, por favor? Nada? Então, senhores, eu acho que já tá esgotado aqui, a discussão já está esgotada. Então, se não tiver nenhuma outra consideração, eu passo aqui a encerrar os debates e vou para a verificação do quórum. E aqui, ao final, nós temos os dois, né, votando pelo provimento do recurso ordinário, cancelamento do AIM. Não sei como é que vocês preferem fazer a votação, porque temos o voto de preferência do Dr. Zulli e temos o meu voto. Ambos vão no mesmo sentido, né? Como é que fazemos aqui? Alguma sugestão, não? Doutor, assim, eu me antecipo, eu vou acompanhá-lo, não em detrimento ao voto do Zulli, mas pela questão realmente do que está descrito, do que vai ficar registrado no processo. Eu acho que o seu está um pouco mais detalhado do que essa alteração feita pelo Zulli. Então, vou acompanhar o Argos também, porque, de todo jeito, prevaleceria Exato. O voto dele. Não significa, de forma alguma, não acompanhar o Dr. Zulli. É só uma questão de registro aqui no sistema está mesmo. realmente registrado e o Argos já é o presidente, Então, eu peço que passemos à votação. Doutora Luzia, por favor. Então, apenas como uma formalidade, com relação ao AIM 41.42.811, em que é autuada a singenta proteção de cultivos limitada, a decisão foi unânime pelo provimento do recurso ordinário e cancelamento do AIM, a despeito de que haja todo esse trâmite da sessão, em que foi lançado um voto de preferência do Dr. Zulli, mas, como ali bem colocado, acompanhando o meu entendimento. Portanto, foram 4 votos aí favoráveis ao provimento e ao cancelamento do presente AIM, doutor. Então, agradeço a sua presença aqui, a sua paciência. Desejamos aí um bom término de semana e eu vou encerrar aqui a votação. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom término de sessão. Obrigado. Obrigado. Eu vou encerrar o julgamento. E aqui os 2 próximos processos não temos sustentação oral, então eles vão ser mais rápidos e acredito que até mais simples. Então, vamos passar aqui ao processo do Dr. Zulli, GLOG 41.44.787, recurso ordinário de GLOG Comércio, Logística, Locações, Serviços e Transportes Limitado. Não temos sustentação oral, portanto, eu só vou aqui registrar que ela não foi realizada. Gravar sustentação oral. Abro aqui os debates, mas com a palavra, doutor Zulli, fique à vontade para o anúncio do voto e eventual debate.
Aqui são acusações relativas ao crédito do imposto, crédito indevido, tá? Conforme certificado demonstrativo, crédito indevido ativo permanente pelo lançamento de crédito do ICMS no CFOP 1604, registro de entrada, decorrente de tese, em tese de operações com ativo permanente, o contribuinte foi notificado a comprovar a origem dos créditos, bem como comprovar o cumprimento da portaria CAT 25 e 41 e o controle do crédito do ativo permanente. Tá? É uma única acusação, perfeito? A acusação foi mantida em primeira instância, o contribuinte traz substancioso recurso abordando as questões relativas à possibilidade do crédito. Eu, de pronto, a sustentação oral não realizada. Tá? Eu, de pronto, então, neste dia 29 de março, só deixa eu mudar para 23 aqui, porque esse meu voto foi feito em 22. Eu passo efetivamente a leitura de meu voto, dizendo que não existem preliminares objetivas, tá? Dos autos consta detalhado o relatório fiscal circunstanciado, trata-se de recurso ordinário contra a decisão de primeira instância, a qual julgou procedente o AIN, tá? O fisco bem demonstrou as acusações, né, conforme documentos, ele traz relatório circunstanciado, demonstrativo, transcrição dos campos das notas fiscais, enfim, ele traz uma série de documentos que bem demonstram a irregularidade. Examinando os autos, observa que o processo encontra-se devidamente instruído, perfeito, com documentos. Assim, trata-se de crédito em razão da aquisição de bens ativos imobilizados, com amparo em notas fiscais de compra e ativos não relacionados ao estabelecimento fiscalizado. As notas fiscais apresentadas pela autuada, a fim de justificar a apropriação dos créditos demonstrados às compras relativas a ativos pela matriz estabelecida em Santos. Argumenta recorrente que, no caso do descumprimento, o qual admite e confessa, trata-se de mero descumprimento de obrigações acessórias. Então, veja, que as notas fiscais não eram nem para este seu estabelecimento, mas sim para outro, em Santos. Traz ainda argumentos no sentido de que a existência afronta o princípio da não cumulatividade. Todavia, não se trata de mero descumprimento sem prejuízo. Com efeito, a apropriação de créditos relativos a bens adquiridos por outro estabelecimento corresponde a desrespeito à legislação e ao sistema de compensação. Vejo no dizer do auditor fiscal que este destaca, bem destaca, as folhas 397, notificado durante as verificações fiscais pertinentes acerca dos documentos que embasam os créditos de ativos do período, o contribuinte apresentou vasta relação de notas fiscais de compras de todas as unidades e empresas do Estado, informando-se, outros sim, que os documentos enviados embasam os créditos das filiais Campinas, Guarulhos, Paulínia, Pindamonhangaba e Santos. Gelog, resposta à notificação. Não houve, pela defesa da autuada, também neste momento, a apresentação de qualquer documento que comprovasse que os citados créditos não foram aproveitados nas outras unidades da empresa no Estado. Assim, ocorreu a afronta a toda a sistemática do princípio da não cumulatividade decorrente do conjunto de regras que devem ser adotadas e seguidas pelo contribuinte. Advindas da própria Constituição, determina que a lei fixará as condições para apropriação de crédito. A Constituição Federal assim determina, no artigo 155, inciso 2, eu transcrevo, referido artigo da Constituição, coube ainda, segundo a Constituição, a lei complementar disciplinar esse procedimento e o regime de compensação de imposto. Tá, e transcrevo. Ainda seguindo essa linha disciplina, foi que o regulamento do ICMS estabeleceu condições para apropriação de crédito em seu artigo 59 seguinte. Nesse sentido, uma vez que não ocorreu a escrituração da entrada dos bens porque os documentos fiscais indicados pela recorrente se destinam a outro estabelecimento, resta caracterizar a infração em uma cadeia de outras irregularidades, posto que há evidente descaracterização do sistema de compensação. O contribuinte deve seguir as regras fixadas pelas normas, não podendo agir de forma como pretende ou bem entende. Portanto, resta evidente que os créditos tomados pela recorrente são indevidos, uma vez que não atendem às condições estabelecidas pela legislação, estando amparadas em notas fiscais destinadas a outros estados-membros. Vejo que, conforme destacado pela recorrente, a resposta da Constituição, todavia, evidencia
a necessidade de emissão de nota fiscal de transferência para a filial. Entretanto, ao contrário do que alega, a recorrente não se trata de mera obrigação acessória. A emissão da nota fiscal é o que determina a efetiva saída do bem do estabelecimento matriz, a entrada nesse bem com suas obrigações e direitos no estabelecimento filial. Trata-se de sequência lógica para a ocorrência das coisas, fatos de lançamento tributário. Nesse ponto, portanto, é essencial que a escrituração fiscal do contribuinte reflita com exatidão a movimentação das mercadorias e de bens. A falta de emissão de nota fiscal de transferência causa evidente prejuízo ao fisco na verificação do descumprimento de direitos e obrigações. Lembra a portaria 115, que foi atendida. Perfeito, transcrevo os artigos dessa portaria que estão afetados ao caso, assim não vejo justificativa para a sua aplicação. Ainda cabe ressaltar que os previstos dessa portaria também de controle de qualidade anterior à laboratória e a validação de justiça compete apenas à Comissão do Controle de Qualidade, tá? Com o fito da recorrente. Além disso, não se pode negar a evidente embaraço da fiscalização. Então, eu estou, assim, negando provimento. Deixa eu colocar um maiúsculo aqui. Então, eu estou aqui negando o provimento ao recurso ordinário. Multa, eu estou afastando dos argumentos relativos à multa. Súmula reformada seria a partir da súmula 10, né? Reformada seria a partir de janeiro de 19, tá? Os créditos efetuados aqui, só voltando aqui em cima, eles foram realizados em janeiro de 19 a dezembro de 20, tá? Então, eu não vejo que seja aplicado, no caso, a súmula 10 em razão das datas, tá? Em razão do período, tá? Então, eu também não estou aplicando. Presentes, conheço e nego o provimento. É assim que eu voto. Dúvidas? Alô? Não, dúvidas não tenho, não. Eu acompanho o relator. Eu me antecipo aqui que, diante da realidade encontrada nos autos pelo relator, eu também vou acompanhá-lo. Doutor Luzia? Eu também acompanharei. Estou Doutor registrando. Eduardo? Não tenho nada a acrescentar, não, senhor presidente. Então, doutor Zuli, acho que todos vamos acompanhá-lo. Está bem clara aqui a situação, muito bem colocado. Portanto, me permitindo, eu vou encerrar os debates. Sem E eu maiores... estou registrando o voto. Perfeito. Eu preciso do registro para poder encerrar, verdade. Nossa, deu alguma zebra aqui. Só um minutinho. Fui eu que fiz besteira aqui. Ctrl+C. Legal. Vamos lá, registrar voto novamente. Estou registrando. Eu apertei um botãozinho indevido aqui. Vamos lá. Eu vou, então, portanto... Não há Não registrou ainda. conhecido.
Não provido. O Registrado, relator do carimbado. processo ainda não votou. Já votei. Aguardando o registro. Votado. Encerrar debates. Eu vou passar, então, por favor, a verificação do quórum. Doutor Flávio. Pronto, vamos iniciar a votação. Podemos votar. Muito bem. Então, mais uma vez, formalmente anuncio que o AIN 41.44.787, autuada GLOG, Comércio, Logística, Alocações, Serviços e Transportes Limitado, foi submetido aqui à votação desta quarta Câmara e foi conhecido integralmente o recurso com julgamento de mérito e, por unanimidade, não provido nos termos do voto do relator. Eu encerro a votação. Perdão. Encerro o julgamento. Okay. Eu passo, portanto, ao último processo, a IN 41.39.203, autuada Aliage S.A. Indústrias Médico-Odontológica, de minha relatoria. É um recurso de ofício, questão relativamente simples. Eu vou, portanto, aqui apenas para deixar... Não temos inscrição de patrono para realização de sustentação oral. Então, eu vou apenas gravar a sustentação oral como não realizada. Ok. Sustentação oral não realizada. Dou início aos debates. E assim aberto o sistema, eu vou só promover a edição e o lançamento do voto aqui. E eu já passo a leitura do voto, que ele por si só vai explicar o caso. Então, eu vou registrar para que todos tenham acesso. O voto já se encontra disponível. Bem, em verdade, esse auto de infração, ele era originalmente composto por 10 itens, né? A decisão de primeiro grau, ela pugnou pelo cancelamento dos itens remanescentes, vale dizer, de 10 itens, foram ali confessados os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, remanesceram os itens 4 e 5. A decisão do julgador de primeiro grau foi no sentido de cancelar esses itens, né, pela insubsistência desses itens, e, de praxe, recorreu-se de ofício. Então, estou analisando aqui o recurso de ofício. Então, eu passo a leitura do voto, que é bem sucinta. Ab início, destaco os termos encontrados às folhas 488 das razões em recurso de ofício, aviadas pela representação fiscal. 1. Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão proferida às folhas tais, que julgou insubsistente o AIN remanescente, itens 4 e 5. Como eu falei, consta dos autos a informação de que os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 da autuação foram objeto de confissão irretratável pelo contribuinte, conforme aqui certificação do núcleo fiscal de cobrança. A presente decisão limita-se, pois, à análise do recurso de ofício aviado, cujas razões se limitam à insurgência quanto ao cancelamento dos itens 4 e 5 do AIN
registro aqui que eu tive que fazer uma correção deste meu voto por uma observação absolutamente relevante feita pela representação fiscal no que tange à identificação dos itens 4 e 5. Então, agradeço publicamente aqui ao doutor Eduardo, que me ajudou aqui com essa observação. Bom, eu cito as infrações 4 e 5. Merece destaque quanto bem relatado pelo representante fiscal quanto aos itens 10 e 11 da decisão hora guerreada, a saber. Eu vou ler aqui o trecho da decisão, é curtinho. A julgadora entendeu que as infrações 4 e 5 tratariam de operações que a autuada teria manifestado desconhecer durante a fiscalização e em sede de defesa. Segundo a julgadora, a infração fiscal ocorre pela falta de escrituração do documento fiscal após a entrada da mercadoria no estabelecimento, e não quando da emissão da nota fiscal pelo remetente. Esse é um caso em que havia pelo remetente a emissão de algumas notas fiscais de operações totalmente desconhecidas e operações atribuídas aqui à autuada, desde sempre. Olha, desconheço essas operações, não sei do que se trata, não dizem respeito à minha empresa, não entrou nada, não escrituramos nada, definitivamente desconhecemos isso. Com todas as vênias de estilo, entendo pelo acerto da julgadora de primeiro grau em relação ao quanto decidido. Desta feita, ouso refutar os argumentos bem manejados pelo representante fiscal, a quem desde já rendo as minhas homenagens. Em sede preliminar, a representação fiscal se insurge em relação à juntada de documentação pela autuada após a apresentação de defesa. Absolutamente respeitoso o entendimento da representação fiscal, mas é manso e pacífico a minha divergência. E eu vou ler aqui. Como já me manifestei em um sem número de processos sobre minha relatoria, ou mesmo de meus ilustres pares, entendo como insuperável a preservação do exercício pleno do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Assim fixado, penso em não existir qualquer prejuízo às partes à aceitação de documentos trazidos aos autos em momento posterior ao adequado. Ao revés, vejo em tais hipóteses o prestígio a outro princípio que rege o contencioso administrativo, qual seja o da busca da verdade real. Aceitar o protocolo de documentos novos não significa dar validade ao seu conteúdo, mas tão somente submetê-los ao escrutínio do julgador ou julgadores. Este sim fará o exame de sua adequação e prestabilidade para a formação de sua convicção, seja ela qual for. Nesta senda, afasto os argumentos preliminares escrevinhados junto aos itens 14 a 19 do bem elaborado parecer, folhas 40 a 90. Já em relação ao preenchimento ou não dos requisitos do artigo 34 da Lei Paulista, 13.457, entendo, no caso, nos mesmos moldes tecidos pela julgadora monocrática, quando, em sua decisão de folhas 40 a 74, junto aos itens 25 a 27, assim decidiu. Eu vou ler. A nosso juízo, a acusação de falta de escrituração de documento relativa à entrada de mercadoria no estabelecimento comprova-se por meios que demonstram a emissão das notas e a efetividade da operação, como na norma em verbis requer. Cita o artigo 85, inciso 5º da Lei 6374. Nesse particular, e eu frisei, não ocorre a infração quando da emissão da nota fiscal pelo remetente, assim também como não se comprova a infração juntando-se cópia do documento fiscal do livro de registro de entradas apenas. Repisamos, a infração fiscal ocorre pela falta de escrituração do documento fiscal após a entrada da mercadoria no estabelecimento. Cabe ao fisco, autor da acusação, descrever o fato gerador e determinar a matéria tributável, instruindo o feito com elementos comprobatórios da materialidade da infração nos termos do artigo 34 da 13.457. In verbis, que é de ausência de escrituração de documentos fiscais de mercadorias que deram entrada no estabelecimento. De tudo quanto encontro nos autos e tomando como minhas razões de decidir os argumentos manejados pela julgadora de piso, sou igualmente firme pela ausência de comprovação da materialidade das infrações descritas nos itens 4 e 5 do presente AIN. É como penso. Assim considerado, concesso a vênia, tenho por descartáveis os demais argumentos trazidos em sede de parecer de recurso de ofício, notadamente os que dizem respeito ao mérito, residentes junto aos seus itens 23 a 35. A despeito da respeitosa tese interpretativa ventilada pelo representante fiscal e suas razões, afianço o entendimento proferido pela julgadora tributária quando de sua decisão, considerando que a mesma não mereça nenhum reparo, dado o seu acerto. É como decido. Do exposto, conheço do presente recurso de ofício e a ele nego provimento. Portanto, senhores, é recurso de ofício em que a julgadora de primeiro grau entendeu pela inocorrência dos fatos, né? Dizendo, olha, você não pode dizer que ocorreu o fato pela emissão da nota fiscal,
Mas não houve entrada do produto, não há apuração desse produto, não há registro do produto. Simplesmente me parece, salvo o melhor juízo, que uma empresa, então fornecedora que seja, lançou aí algumas notas em nome de uma consumidora, de uma empresa que, em tese, compraria produtos dela. Umas notas a mais, talvez umas notas fantasmas, umas notas frias, chame como quiser. E a empresa autuada simplesmente disse, olha, não conheço desde a primeira manifestação das respostas às intimações, não conheço, não sei que operações são essas, não posso ser punida por um negócio que eu desconheço, né? Então, se alguém fizer qualquer coisa no meu nome, eu vou ser autuado, a culpa é minha. E, efetivamente, foi assim que entendeu a julgadora de primeiro grau. É verdade, do que consta nos autos, essa empresa autuada, em tese, não teria nada a ver com relação a essas operações referentes nos itens remanescentes. Tanto é que ela confessou todos os outros itens. De 10, ela confessou 8 itens. Falou, não, confissão é retratável, é verdade, aconteceu isso. Mas tinham algumas notas que ela simplesmente desconhecia, não dizia respeito a ela. Portanto, assim me parecendo, por essa razão que eu nego o provimento ao recurso de ofício, mas gostaria de ouvir aqui os colegas e, por certo, ouvir a representação fiscal. Doutor Flávio, Então, eu tava dando uma olhada, são itens grandes em termos de valor, e é um monte de nota. Aí, pelo que está nos autos, tem as notas, o cara não deu entrada no livro de entradas. Agora, eu pergunto uma coisa, eu não consegui achar nos autos alguma coisa que prove essa efetividade dessa operação. Eu também não achei nada. Tipo assim, por exemplo, a mesma coisa que você pede para os inidores, transporte da mercadoria. Tem alguma coisa de transporte dessas mercadorias? Eu confesso que eu também tive esse questionamento e não encontrei nada que Você não encontra dissesse que aconteceu. as negociações, você encontra as negociações, alguma coisa que o fiscal tenha trazido do outro que emitiu a nota? Porque assim, eu chego com você assim, ó, R$1 bilhão em notas. Eu vendi, deu sair daqui, eu vendi pro fulano. Uhum. Aí o fulano fala assim, olha, aqui não entrou nada dessa mercadoria. Você precisa ter nas notas e nas operações algumas coisas que comprovem. Por exemplo, quando você entrega a mercadoria, cadê o recebimento? O aceite nas notas. O aceite, o recebimento, comprovação do transporte, porque aí eu poderia fazer uma preferência e votar diferente. Mas eu estou dando uma olhada aqui, eu não estou conseguindo achar isso nos autos. Não sei se a representação fiscal achou ou se o júri achou. Eu não consigo achar isso aí nos autos, entendeu? Porque assim, se eu pegar R$1 bilhão de reais em nota emitida por alguém e o outro disser que não recebeu a mercadoria, eu só consigo provar se eu tiver outros elementos trazendo para o fisco. Porque senão esse vai ser o auto que não vai ter atingido nem a presunção relativa. Sem dúvida. Acho que é o caso dos autos. Para estes itens, tão somente. Eu friso então, aqui que não, o autuado confessou os outros. então, os outros pagou, resolveu já. Mas assim, se o cara não, se o cara não motivou adequadamente, esse vai ser o auto que não vai chegar nem à presunção relativa, nem aquela presunção relativa em favor do fisco, que aí o contribuinte tem que tentar desconstituir. Não, porque assim, se o cara chegar só com um monte de nota, que não é de um cara, que é de outra empresa, sem mais nada, o que você pode fazer? Pois é. Esse foi meu entendimento, doutor Flávio. Não, mas eu Doutor estou Eduardo, tentando achar aqui para ver não se sei eu se acho outras coisas. Aí eu votaria nos diferente. auxilia aqui. Eu O sei nosso que entendimento é só aquele que está no parecer mesmo, doutor Mário. nada a Então, acrescentar. Não tem porque nada para porque o falar mais do que parecer, está lá? porque o parecer é um parecer da representação fiscal, estava dando uma olhada aqui, é um parecer em tese. É diferente, é uma tese que diria que o cara tinha que escriturar, fala da Uma necessidade de tese escrituração. interpretativa, como eu tentei colocar Interpretativo. ali no voto, exato. Agora, Absolutamente defensável se e você elogiável, sem tal, dúvida tudo bem, mas eu votaria diferente se tivesse nos autos a comprovação de outros elementos, entendeu? Que aí você indicaria que a mercadoria chegou lá. Aí o outro é que disse, não quero pagar. Porque se o cara fala assim, ó, transporte foi feito por tal empresa, conhecimento de transporte,
ou alguma coisa que o outro recebeu, né? Sem dúvida. O aceite numa duplicata, o aceite nas notas. Aí eu votaria diferente. É como me pareceu. Mas eu não Doutora tô, Luzia, eu não alguma tô conseguindo consideração? achar aqui. Também não. Alguma consideração adicional? Da minha Não sei parte, se- não. Eu acompanharei, presidente. Então, se me permitirem, posso encerrar os debates? Tudo bem? Acho que o Zuri está procurando também lá nos. Não achou, Zuri? O Zuri me Não. deu autorização aqui, me deu um joinha Não para... achei nada. Eu também não, Não, Zuri. eu Não. achei Eu também não nada. achei, Zuri. Então, acho que já Só está clara a achei. questão. É, Vou pedir a gentileza da confirmação de eu não quórum, achei. por favor. Ok. Eu vou iniciar a votação. Votação iniciada. Ok, os 4 votos. Então, como de praxe usualmente fazemos, com relação à IN 4139203, em que é autuado a Aliage SA Indústrias Médico-Odontológica, tivemos aqui 4 votos, portanto, votação unânime no sentido do conhecimento integral do recurso de ofício manejado pela Fazenda, mas pelo seu não provimento, nos termos do voto do relator. Portanto, eu vou encerrar a votação. Recurso conhecido e não provido, por unanimidade. Eu vou encerrar o julgamento deste processo e, portanto, não havendo mais processos, eu formalmente aqui encerro esta sessão de julgamento da 4ª Câmara Ordinária Tribunal de Impostos e Taxas, dada aos 29/3/2023. Contamos aqui com a presença da doutora Luzia, a quem agradecemos a presença, é sempre um prazer, uma satisfação, uma alegria recebê-la aqui com a gente. Esteja sempre aqui quando for possível. As portas são abertas com todo gosto e com todo orgulho de tê-la conosco. Agradeço aqui a participação do doutor Eduardo, muito obrigado da representação fiscal. Não sei se posso anunciar, mas se assim puder, faço com tristeza, no sentido de talvez saber que o doutor Eduardo não permanecerá conosco aqui, ou pelo menos por algum tempo, quem sabe. Então, deixo manifesto aqui o nosso agradecimento. Foi uma satisfação, uma alegria conhecê-lo, trabalhar contigo, tê-lo aqui conosco. Somos aqui muito afortunados de receber sempre representantes fiscais combativos, inteligentes, perspicazes, que nos auxiliam ao trabalho. Então, faço questão de deixar isso muito claro. Muito obrigado, doutor Eduardo, pela diligência que sempre teve com a nossa Câmara. Muito bem-vindo sempre. Uma pena que não possa aí continuar conosco, mas se puder, retorne, que será muito bem-vindo e acolhido aqui com muita alegria. Doutor Flávio, obrigado pela presença. Doutor Zúlio, obrigado a todos aqueles que nos assistiram. Agradeço também ao nosso suporte. E ao Jailson, peço, por favor, então, que encerre a gravação desta sessão de hoje, 29/3, às 10h48. Jailson, faz a gentileza para todos nós, por favor. Nobres